de todos, né? Então, antes não era tão interativo assim, de deixar a câmera de vocês ligados. Então, hoje a gente deixa a câmera ligada, mas a gente gosta de avisar aí que vocês estão sendo gravados e vão ser. Essa gravação vai ser disponível lá no nosso e-commerce, tá? Então, fica a dica aí para vocês e bom treinamento e muito obrigado. Podemos começar então, Jefferson, respeitando quem chegou ali também no horário, né? Sim, pode começar. Bora lá. Então, deixa eu só compartilhar aqui, para ver se a gente colocou o modo de som aqui. E vamos começar. Vocês estão vendo a minha tela? Só confirmam para mim. Tá aparecendo a minha tela aí, já? Sim, tá tudo certo. Perfeito. A partir de agora eu não vejo. O Jefferson vai ser meu assistente de palco aí. Eu gosto que a gente interaja, porque eu estou acostumada a fazer treinamentos presenciais. Online é bom, mas a gente está presente, está ali olhando no olho, é mais gostoso, deixa o coração quentinho. Então, eu vou fazendo ali, o Jefferson vai me ajudando aí, tá bom, Jé? Pode deixar. Combinado, então. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre essa danada, essa Eugene, que aquece o nosso coração e o nosso bolso. E vamos falar um pouquinho sobre comercial, né? Afinal, esse é o nosso intuito aqui. Mais do que você imagina, esse é o nosso slogan, né? E eu acho muito pertinente essa frase. Às vezes a gente vê slogan de algumas empresas e a gente não entende, não vivencia isso. E a Eugênia, ela tem esse slogan e ela foi muito feliz e ela vivencia, e todos os nossos colaboradores vivenciam muito isso, né? E essa é a minha primeira pergunta, né? Quantos pilotos de máquina Eugene temos na sala? Eu vou começar comigo. Quem nunca dirigiu uma máquina de costura de vó ou de mãe? Uma tá aqui. Quantos aí tem aí? Quantos pilotos de máquina Eugene a gente tem na sala? Eu acho que a gente tem alguns aí, né? A gente começou com a máquina de costura, né? Todo mundo tem essa lembrança afetiva de ter uma avó ou ter a mãe que tinha a máquina de costura Eugene e a gente brincava ali nas rodas da máquina de costura da Eugene. E a Eugene não parou por ali. Ela foi construindo várias BUs e ela foi construindo essa história, que é uma história linda de empresa. E eu gosto muito de remeter isso, né? Se a Eugene, que ela teve um baita e ainda tem um baita sucesso na BU da máquina de costura. Se ela tivesse sido uma empresa confortável, falar, cara, time que está ganhando não se mexe, e parado ali na máquina de costura, nós não estaríamos hoje aqui com o Jefferson, com a Karen, com todos esses empreendedores que estão nessa sala aqui, tendo essa conversa. Ela olhou lá no futuro, ela olhou para o cliente final e ela falou: eu quero estar na casa de todo mundo. Eu quero estar presente onde ele nem imaginar. Então, quando você pega um produto, de repente você nem imagina, mas tem a Eugênia ali. Tem a Eugênia numa lâmpada, tem a Eugênia numa pilha, tem a Eugênia numa cozinha, tem a Eugênia num secador de cabelo, tem a Eugênia numa refrigeração. A gente está presente onde você nem imagina. Você está num restaurante comendo uma comidinha ali fresca ou aquecida, naquele richô tem ali um compressor da Eugene. Então, é uma marca que ela se consolidou e o que é mais importante, né? E é muito forte isso. Ela não foi abrindo, né, business de consumo, foi abrindo BUs de negócios. Ela foi abrindo BUs de negócios de sucesso. Hoje, nas nossas 6 BUs de negócios, nós somos líderes de mercados em 4. Então, isso é muito satisfatório para nós, né?
E já ouvimos diversas vezes, né, em falas importantes do nosso CEO, que o solar, muito em breve, vai ser o carro-chefe. E o que isso impacta para nós que estamos aqui na sala? Investimento, marketing, um olhar, né, de toda a diretoria da Eugin em vamos acelerar, principalmente nesse momento em que o solar passa numa transição extremamente importante. Então, ter uma empresa nessa robustez, olhando uma diretoria dizendo que vamos investir, vamos levar essa BU à frente para que ela tenha um crescimento com uma empresa nessa volumetria, é de extrema importância para nós. Então, parabéns, senhores. Escolheram uma empresa de fornecedor para dar as mãos de extrema competência e qualidade. Vou passar um pouquinho para que vocês entendam, né? Quem é essa Eugin? Qual é o tamanho dessa Eugin? Brasil, um país que nos inspira a renovar nossa energia, que contagia, emociona e nos motiva para irmos em busca de novos desafios e oportunidades. Gigante pela própria natureza, foi o país escolhido para ser solo de nossas conquistas há mais de 65 anos. Nosso sucesso na produção de máquinas de costura abriu portas para alavancar o desenvolvimento de uma extensa linha de produtos para uso comercial e residencial. São mais de 2.000 produtos nos segmentos de climatização, refrigeração, automação comercial, energia solar, costura, iluminação e informática. Atuando no setor de refrigeração há mais de 60 anos, a Eugin dispõe de um portfólio completo de produtos, desde soluções simples como pequenos componentes até grandes câmaras frias. Conquistamos a liderança no mercado nacional e reconhecimento internacional, consolidado pela exportação para diversos países. Nossa expertise no setor de automação possibilita termos os melhores hardwares para automatizar todo tipo de varejo. São produtos modernos e homologados pelos mais rigorosos padrões de qualidade. Temos soluções modernas e práticas, fabricadas com qualidade e tecnologia, combinando potência com os mais baixos níveis de consumo de energia e trazendo conforto e bem-estar para você, nosso cliente. Com uma área produtiva de aproximadamente 170 mil metros quadrados, distribuída em cidades como Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Manaus. Contamos também com um centro de distribuição em Itajaí, Santa Catarina e o escritório central em São Paulo. São mais de 1.400 brasileiros dedicados a buscar novas soluções para melhorar o seu dia a dia. Premiados como uma das melhores empresas em satisfação do cliente, temos como pilares diversificação, solidez financeira e qualidade. A confiança conquistada ao longo dos anos é fruto da nossa infraestrutura de trabalho, desde o desenvolvimento de produtos com custo-benefício, suporte constante aos nossos clientes, parceiros no pós-venda e assistência técnicas espalhadas pelo Brasil. A Eugin mantém forte compromisso com a proteção do meio ambiente e busca transformar a realidade de seus colaboradores e da comunidade à sua volta. Impactamos o crescimento humano e profissional por meio da inclusão social, com programas voltados para educação, saúde, música, esportes e iniciativas às instituições beneficentes. Eugin, orgulho de ser brasileira. Cada vez mais presente no seu dia a dia. Show! Nessa primeira foto aqui, né? Essa foto, quando você olha por 3 segundos, assim, eu adoro essa foto. Você não consegue contar a quantidade de produtos que estão nessa tela. E esses são alguns dos produtos
que a gente tem dentro do nosso portfólio, né? E o que a gente gosta muito aqui do solar é arremeter isso. Esses são produtos que vão nos auxiliar e abrir portas para muito business de negócios, né? Extremamente importante. Quando você vai numa empresa, o ar-condicionado da sala de reunião dessa empresa é Eugin. O cara conhece a marca, ele conhece o produto. Tomou já um sorvetinho ali daquela marca bem conhecidinha de chocolate, Copenhagen? Todas as máquinas de sorvete das empresas Copenhagen são da Eugin, né? Air fryer, todas as máquinas ali, ó, de alto atendimento de supermercados, né? Laboratórios, estacionamento, Eugin. Então, a gente tem uma gama de produtos e experiências do cliente que ele já teve um bom atendimento e uma boa experiência de qualidade nesses produtos que vão te remeter a poder ir lá e experimentar a energia solar. Então, quando o cliente conhece a marca e ele teve essa boa experiência com a Eugin, você já está ali com meio caminho andado para poder ir lá e incrementar no solar. Nossa infraestrutura. Então, nós temos ali fábrica em Mogi, São José dos Campos, Manaus, escritório. Esse escritório a gente precisa atualizar, porque a gente já não está mais no centro, né? Agora a gente está ali na Vila Guilherme, uma travessa ali da Paulista, e a gente está com o nosso centro de distribuição, que agora tem um centro de treinamento que está lindo, que depois o Jefferson vai fazer um convite para vocês, presencial. Tenho imagens em primeira mão para vocês, spoiler só para essa turma aqui, hein, Jefferson? Que a gente vai mostrar para vocês aí. Quer que eu mando o 3D que eu fiz? Eu tenho aqui um D, depois você manda o 3D. Ó, essa Beleza. é a nossa fábrica. Estão convidados também a visita lá, que é muito legal. Aí, depois da nossa expansão. Sempre me perguntam quantidade de módulos. Você sabe quanto tem lá? Essa aqui é a nossa quantidade unidade. de módulos eu não lembro. Depois a gente faz a continha ali, que está 2,3 megas. Se eu não me engano, são módulos de 440 que está lá. Essa é a nossa unidade de Jundiaí, que está todo o nosso estoque lá do solar. Essa é a galera que faz a diferença. Acho o Wally, está eu e Jefferson por aí perdido. Né, Jefferson? Exatamente. Olha no cantinho ali do lado. Olha a quantidade de material e produtos. Detalhe, esse é só um pequeno espaço. Convido todos vocês. Nós estamos, eu e o Jefferson, bem pertinho aqui. Vai ser um prazer enorme receber vocês aqui, tomar um café. Eu sou de Jundiaí, todo jundiaense bairrista, adora receber, adora tomar um cafezinho. Recebo todos vocês aqui. Ó, esse é o nosso centro de treinamento, que ficou muito lindo, muito charmoso. E esse aqui é o espaço do Jefferson. Ó, esse é um vídeo que a gente fez via celular para poder colocar nas redes sociais, mas fiz questão de colocar aqui, a imagem não tá de alta resolução, tem até uns ruídos aí, mas que quis colocar para vocês conhecerem aí em primeira mão, que a gente fez com muito carinho. Muito aguardado. Vamos entrar na nossa BU. Tudo começou em 2017. E aí a gente entendeu que a gente precisava entrar no mercado solar e colocar esse peso da Eugin em cima dos nossos produtos, de ponta a ponta, né? Todo fornecedor aí, a grande maioria dos fornecedores, quando o solar começou, ele trazia o produto, né? Ao contrário de todos os outros mercados, né? Tudo que vem da China, de procedência duvidosa, o mercado solar ele é muito forte na China, né? As melhores marcas, os fabricantes de ponta estão lá, né? A tecnologia do solar é muito forte lá. Mas nós entendemos que
O orgulho que nós temos de ser uma empresa extremamente brasileira, né? A nossa raiz, todo o nosso vínculo está aqui. Nós queríamos passar essa solidez, né? E esse orgulho para o cliente quando ele comprasse na ponta. Então, nós queríamos essa responsabilidade aqui com a gente. Então, todos os produtos, não só o inversor ou só o módulo, ter o nome, ser o fabricante a Eugin. Para nós, a responsabilidade do gerador, ele tinha que ser de ponta a ponta, né? Cabo, string, proteções, tudo com a Eugin. Afinal, a gente está falando de um produto de uma garantia extremamente alta. 25 anos é muita coisa. Se amanhã ou depois esse integrador, a Karen, o Jefferson não estiver aqui, aonde esse cliente vai procurar, né? Onde que ele vai achar? Ele tem que achar aqui, no Brasil. E aí a Eugin entendeu isso. E aí ela também pensou para o outro lado assim, a gente tem uma BU que é a nossa BU de sucesso, que é a BU do ar-condicionado, que é o vilão da conta de energia. Vamos introduzir a venda junto com o vilão, levar a solução para esse cliente. Vamos dar certo? Não necessariamente, porque a venda do solar, ela é uma venda para o integrador muito pontual. Ela é muito específica. Quem vende solar, e depois ali na frente a gente vai falar muito no detalhe, isso muito no olho ali, ela é muito específica, ela é uma venda que por mais que você tenha um tino comercial, o solar, ele muda, ele é uma BU que ele muda muito altamente, e você precisa se dedicar a essas mudanças, né? Você precisa estudar, você precisa entender, é um atendimento diferenciado. Então, a gente começou em 2017 com uma ideia muito bacana, muito legal, mas a gente começou a ganhar gancho, emplacar, quando a gente desmembrou essa BU e criou uma BU única do solar. Esses são os nossos focos de atuação. Aqui em Jundiaí, pontualmente, especificamente, é exclusivo do solar. Então, a gente tem ali 4 transportadoras atendendo todo o nosso território nacional. Extremamente importante. E eu sempre gosto de pontuar isso em todos os meus treinamentos. A Eugin, ela é responsável por todo o processo de transporte. E quando eu falo todo o processo de transporte, a gente está falando da descarga, né? Quando a gente fala de 4, 5 módulos, descarregar no braço, beleza, vai muito bem. E quando a gente está falando de 20, 25 módulos para cima, isso já começa a ficar mais complexo. Então, a gente precisa de MUC, empilhadeira ou uma paleteira. Custo de um aluguel de uma paleteira hoje está na casa de 250, 300 reais, né? Isso é por conta da Eugin. Ah, Karen, mas eu já tive problemas. Já vieram descarregar aqui e não custearam. Informe o seu consultor. Passe essas informações. Isso é extremamente importante. Eu sempre passo isso para todos os meus integradores e clientes. Por quê, gente? A gente paga um custo elevado do frete, a mais de qualquer outra empresa. Se no primeiro 100 km, a empresa que a gente contratou, que é a Temarco ou Bertolini, ela não repassou para esse terceiro, a gente precisa acionar essas transportadoras. Porque a Eugin está pagando por isso, para que você tenha esse benefício. Vocês são os nossos fiscais de um bom atendimento. Esse cliente é nosso. Essa construção de um bom atendimento, de um atendimento de venda de valor, é nosso. Então, vamos fazer com que isso aconteça. Se precisar falar 50 vezes, a gente vai falar 50 vezes, até tirar essa laranjinha podre do nosso atendimento. Vamos lá. Beleza, Karen. Por que eu vou comprar a Eugin? Quais são os diferenciais da Eugin? O que eu vou levar de vantagem? Várias coisas. E entre elas, uma assistência técnica diferenciada. Acredito que todos que estão aqui na sala devam ter aí os atendimentos nos grupos ou atendimento via online ali no WhatsApp, que é extremamente rápido. Quem já precisou sabe do que eu estou falando.
o atendimento ali de atendimentos mais complexos, né? A gente tinha um braço aqui que era os atendimentos dos torniquis. Hoje a gente já não tem mais por conta das demandas que a gente ainda está finalizando. Mas estou precisando desse projeto, dessa assistência. A gente tem um corpo aqui do suporte, né, técnico, que é especializado em cada atendimento, em cada segmento. Os meninos estão extremamente preparados para ajudar e auxiliar em tudo e qualquer atendimento. Empresa com mais de 70 anos, né? Já estamos batendo quase nos 72 anos. Aí o Eugênio faz aniversário em março, então tá quase 72 anos aí de mercado. Então, empresas extremamente sólidas, né? Uma saúde financeira, isso incontestável. Como eu comentei, orgulhosamente brasileira. Então, cuidado com as vendas aí de revendas, né? É extremamente importante quando a gente debate com um orçamento que a gente está concorrendo quando é de uma revenda. A garantia de uma revenda é de 3 meses de balcão, depois é direto com o fabricante. Quem é esse fabricante? Aonde ele está localizado? Nós somos fabricantes, estamos no Brasil e vamos dar essa garantia direto daqui. Então, essa orientação, claro que tendo ética e bom senso, nunca denegrindo um outro cliente, mas passar essa orientação para o cliente para que ele sempre exija no orçamento e valide aonde está essa garantia desse orçamento. A gente sempre, quando trabalhar com a Eugin, vocês deixarem muito claro isso para o seu cliente, que a garantia é direto com a Eugin, e a Eugin está aqui falando a mesma língua dele, o mesmo idioma dele, e que ele pode procurar direto a Eugin. Isso é extremamente importante e dá essa sensação de tranquilidade e segurança para o cliente, né? Marca que fabrica e distribui seus produtos, então vem atrelado exatamente a isso que eu acabei de falar. Frete que atende todo o território nacional, extremamente todo o território nacional, não temos restrição de atendimento em nenhum local. Equipe comercial especializada, então todo mundo já teve a experiência com o seu consultor ou com o atendimento aqui, então sabe o quanto toda a equipe é capacitada, né, para poder dar esses treinamentos, ou um treinamento presencial. Ontem, por exemplo, eu estava no meu cliente de um treinamento comercial especializado para ele, né? Claro que tem algumas tratativas que são pertinentes ao que eu estou falando aqui, mas lá era uma abordagem diferente do que ele precisava. Semana que vem estou na estrada de novo para um outro cliente. Então, isso acontece muito, é rotina do comercial aqui da Eugin, olhar exatamente a necessidade do cliente, o que ele precisa para cada situação, pequeno, médio, grande, micro cliente, o que ele precisa, a gente vai lá e atende. Se é parceiro de uma marca sólida, bom. Eu não gosto de não estar vendo as pessoas, é muito ruim. Eu falo que quem passou 200, eu falo que quem passou 200, eu gosto de fazer essa pergunta. Quantas crises, né, nós já tivemos no nosso país, né? Eu, pelo menos, já vi 2 impeachments. Crise financeira, então, já perdi as contas. E aí, ainda estar dentro de um país, né, do nosso país, estar construindo novas linhas de financeiras, novas business dentro da empresa e estar sólida financeiramente, acho que mais solidez que isso, desconheço. Então, essa é a Eugin. Eu acho que mais solidez, desconheço disso. E operação especializada. Toda a parte de separação da nossa logística é de bipagem, é automatizada. Reforço aí o convite para vocês virem conhecer aqui a nossa unidade de Jundiaí. Deixa eu molhar o bico aqui, que eu sou muito falastrona. Karen, o Oi. Gui comentou aqui comigo que está tendo interferência do seu WhatsApp. Aí ele pediu para você desabilitar o som do computador. Opa, peraí Se então. caso você não for fazer nenhum vídeo, né? Outro vídeo. Não, Você só vai tirei fechar? aqui. Perfeito, perfeito. Obrigado, viu? Pronto, agora foi. Perfeito. Não tinha visto que estava aberto, perdão. Vamos lá. Pós-venda. Um diferencial da Eugin.
Bom, não sei se o Jefferson falou alguma coisa do pós-venda ontem. Falou que já? Não? Não falei. Não? Então, é muito pertinente falar sobre o nosso pós-venda aqui. Essa galera que manda muito bem. A gente tem aqui espero que vocês não precisem, mas quem precisa, eu falo que a gente conhece um parceiro nas horas difíceis. E eu falo assim que eu ganho os integradores quando a gente precisa acionar uma garantia. Nossa garantia Express é Express. Teve algum tipo de problema? Precisou? Liga para o nosso suporte. A gente conseguiu resolver isso ali pelo telefone. E aí, quando eu falo isso, eu sou sempre questionada. Como assim resolver pelo telefone? Muitas das vezes foi a ligação de um cabo errado, ou foi troca de a sincronização da internet, alguma coisa que é de fácil resolução, que ali naquele momento, com o auxílio do pessoal do suporte, a gente consegue resolver. Resolvemos, ok, vida que segue, todo mundo feliz. Não resolveu, a gente já abre o processo de garantia. Dentro de 7 dias, esse material ele é enviado. E isso é real, gente. A gente não vai deixar o cliente final, afinal, esse cliente é nosso, é uma venda de 4 mãos, com o sistema parado. Então, eu acho que se tiver comentários aí, vai me falando, tá, Jefferson? Quem precisou acionar a garantia e consegue contestar o que eu estou falando, comente aí agora, se isso é real ou não. Software de atendimento, né? Então, de novo, reforçando aquilo que eu falei, nosso atendimento é via WhatsApp para ser rápido e ele funciona mesmo. Os meninos estão lá nos auxiliando e o atendimento é de primeira. Vocês vão, quem já utiliza, gosta muito, e quem não utilizou vai gostar demais. Cronograma de treinamentos, esse que está acontecendo, os treinamentos presenciais que eu comentei com vocês, né, que acontecem, diferenciados para cada tipo de cliente. Atendimento dedicado a parceiros chaves, que é o que eu comentei com vocês aí, que a gente faz, né, como eu estava ontem, vou a semana que vem, todo o nosso time comercial está apto e preparado para isso, e profissionais com experiência no mercado. Pouquinho de produto, né? Que a gente tem toda a gama. O nosso mercado aqui do solar, né? Ele é muito. A gente tem um mercado bem forte no telhado, né? Nosso cliente, ele é muito forte no telhado. E aí a gente entende que claro que a gente tem todo o know-how para atender tanto a micro quanto a mini geração, projetos mais complexos, mas a gente tem um cliente muito forte na micro geração. E todo o nosso portfólio ele está muito forte nesses produtos. O cartão de crédito, que a gente entende que nessas horas, depois a gente vai ter a pauta ali também das financeiras, mas a gente entende que o cartão de crédito ele veio com tudo e que ele veio para auxiliar exatamente. É uma compra rápida, segura, você consegue passar em até 12 vezes e uma taxa extremamente baixa, 0,79% ao mês. Isso aí auxilia bastante, gente, bastante mesmo. Então, usem, porque ele está ajudando bastante várias negociações aí. Agora é a hora. Todo mundo com o celular na mão, escaneiem esse QR Code, porque isso aqui é uma comunidade extremamente importante que todo mundo precisa estar dentro. Posso trocar de tela? Todo mundo já fez? Olha aí para mim, Jé. A princípio aqui, sem comentários ainda. Ih, o povo tá muito quietinho. O Décio falou que fez o cadastro ontem. Show. Karen, por que que eu vou ter mais um grupo no meu celular? Vou falar por quê.
Esse aqui é extremamente importante e esse também, seguir o Eugin.solar. A nossa comunicação, ela acontece nesses 2 canais. Tudo de muito legal, principalmente promoções, acontecem aqui, gente. Então, entre nessas 2 comunidades. Nosso grupo no WhatsApp e seguir nas nossas páginas. O que vai ter de tão legal aqui? Toda a imersão, curso, todos os nossos lançamentos, tudo a gente vai colocar nessas comunicações, nessas 2 redes. Ó, e aí, entrando um pouco de encontro de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente quer plantar dentro da Eugin, quem segue muita gente, viu que a gente entende que o único lugar, gente, que vai ter que o dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. O solar a gente precisa estudar, se comprometer, e a Eugin acredita muito nisso. E para provar para vocês isso, e para ajudar vocês, a gente sempre está de olho na necessidade do mercado. A prova disso é essa foto aqui, ó. Quando a gente viu que a coisa estava ficando complicada e necessária, a gente fez assim, ó, 1 turbilhão de ações. A gente fez o mês do Descomplica. A gente trouxe pessoas que têm prioridade e propriedade no mercado para falar sobre a 14300. A gente trouxe pessoas que estavam atuantes no mercado para poder falar um pouco sobre comercial. A gente trouxe financeiras para poder falar. A gente fez ações em mercado que a gente viu que estava atuante para ver o que eles estão fazendo, qual que é a cereja do bolo que esses caras estão fazendo lá. Então, assim, a Eugin acredita arduamente que é estudando, entendendo, copiando boas práticas e trazendo e compartilhando. Então, de novo, vou voltar aqui. Sigam, entrem nas comunidades. Sempre a gente vai trazer novidades aqui, a gente sempre vai estar compartilhando a grama boa do vizinho com vocês, trazendo as nossas ideias, trazendo bons frutos, boas práticas, né? Copiem boas práticas, isso é extremamente importante. Ninguém nasceu grande. A Eugênia não nasceu grande. Ela sempre foi copiando ou se espelhando em alguém que era maior que ela e ela chegou onde chegou. A gente sempre tem que trazer boas pessoas do nosso lado. Os manifestos técnicos também sempre vão estar lá nos grupos. Isso é muito legal, extremamente importante. É feito com muito carinho para vocês ali, né? Então, o pessoal do suporte sempre colocam esses manifestos lá para vocês. Então, esses já estão no e-commerce. Se precisar, a gente replica lá nos grupos. Entrando um pouquinho aqui mais a fundo na nossa parte do comercial, né? Esse é um dado de uma pesquisa que a gente teve lá no comecinho do ano. Só para vocês olharem um retrato, né? De quanto nós éramos em 2020, quanto nós éramos em 2022, e muito provavelmente esses números estão defasados. Aí eu pergunto para vocês, o cara que começou lá em 2020, 14.700 integradores, que nós chegamos no começo de 2020, no comecinho de 2022, a 31.510 integradores. A gente consegue ser o mesmo consultor, ter as mesmas ações agora, em 2023? A gente consegue ter as mesmas técnicas, a gente consegue ter o mesmo perfil de venda, a gente não precisa mudar nada na nossa empresa, nada no nosso conceito? Muito provavelmente a resposta que vocês estão dando aí, ou se vocês não deram nenhuma resposta, eu já vou falar. Não. A gente precisa se capacitar, a gente precisa mudar. E de que forma? De novo, estudando, se capacitando, procurar um serviço diferenciado, fazer mais com menos, procurar eficiência, alta performance. Karen, beleza, eu já sei de tudo isso, mas cadê a fonte? Como que eu vou fazer tudo isso? O mercado tá... Antes era um mar azul, agora tá um mar vermelho, tá uma carnificina. E aí, como que a gente vai fazer tudo isso? Legal, muito bacana que você tá falando, mas e aí?
tem gente se ajudando a gente. Vamos parar de olhar que o copo tá meio cheio só. Se a gente ficar olhando e deixar o copo ali olhando e falar, ai, minha água tá acabando, o sol vem e evapora essa água, e aí acabou, a gente não tem o que fazer. Esse comercial aqui, eu acho que todo mundo do solar tinha que ter vibrado muito. Esse comercial foi o comercial que saiu em rede nacional, mostrando para todo mundo. Quem não compartilhou, quem não viu esse comercial, quem não curtiu esse comercial e é do nosso segmento, poxa vida, muito triste, porque é uma baita de uma conquista nossa. Quando você decide usar painéis de energia solar, a sua economia vem. Toda vez que você toma um banho quentinho, aproveita os momentos com a família toda, se cuida daquele jeito que você gosta. Ou usa energia para o seu negócio rodar. Tudo isso é dinheiro no bolso que você iria gastar na conta de luz. E essa economia acontece todos os dias, por muitos anos, com parcelas fáceis de pagar. Se você ainda se pergunta se energia solar vale a pena, a resposta é: vale muito a pena. Quem não viu esse comercial ele foi lançado em horário nobre, numa emissora nobre, né? Domingo, entre o comercial do Fantástico, de uma associação brasileira que protege o nosso segmento, mostrando que sim, que o solar vale muito a pena. Então, ou seja, o solar não tem mais volta, gente. Ele é um segmento que ele caiu no gosto popular. Então, a gente precisa parar de ficar, poxa, tá difícil, poxa, como que a gente vai fazer? E alavancar, ser criativo, pensar fora da caixa e ajudar com que essa roda comece a girar. Quando saiu esse comercial, eu falei, cara, que bacana, que legal. A gente está popularizando mais ainda o nosso segmento. Eu tinha sempre um slide aqui, porque a gente sempre gosta de vender o solar olhando para uma situação negativa. Ah, a conta de energia está aumentando esse mês. Ah, o El Niño está auxiliando para que a conta de energia fique mais cara. E se a gente começar a fazer o inverso, começar a mostrar os benefícios para que a gente tenha, como, por exemplo, câmera à prova instalação de semáforos com energia solar em Goiânia. Olha que legal! Só Goiânia? Vamos aumentar isso para outros estados. Saiu uma matéria na AB Solar falando sobre o evento que movimentou o estado de São Paulo, que é o Detal, né? Falando sobre o quanto foi falado de sustentabilidade nesse evento, sobre a reciclagem de ferro, reciclagem de copo. A sustentabilidade foi o toque-chave fora todos os shows nesse evento. Então, ou seja, toda essa galera de média idade que está aqui está preocupada com sustentabilidade. Essa galera vai ser essa galera que vai pular para esse quadradinho de baixo, um mercado de carro elétrico, um mercado que está preocupado com o meio ambiente. E, ó, carregador veicular, vamos pensar macro, o mercado aumentou 58%. A gente tem 40 municípios no nosso país que ainda não tem instalação fotovoltaica. Então, a gente precisa começar a olhar coisas positivas, parar de buscar o negativo e olhar que coisas boas podem gerar mais coisas boas. Entender que coisas boas puxam coisas boas. Esse é um dado da pesquisa da Greener. Olha que impactante. Nosso mercado, o quanto ele pouco se preocupa com pós-venda. A gente pouco se preocupa com a realização e satisfação do nosso cliente. E o quanto a gente perde de campanha do boca a boca, da campanha do indicação. Por quê? Porque a gente estava acostumado com um mercado totalmente receptivo, a gente recebia cotação, a gente nunca precisou levantar a bunda da cadeira e ir atrás de cliente, porque era um mercado de um funil inverso, a boca era muito larga, caía muita coisa. Agora não.
A gente precisa ir lá atrás do cliente. E a gente nunca se preocupou em ir lá, ligar para o cliente, falar, e aí, tá tudo bem? Como tá a sua instalação? Ir lá, fazer um apertinho no parafuso, fazer uma manutençãozinha lá, dar uma lavadinha nos módulos, uma vez de graça para o cliente, na segunda, sei lá, fazer uma manutençãozinha para ele. A gente pouco se preocupa. E isso a gente precisa mudar. O pós-venda, ele é uma ação orgânica em qualquer outro segmento. E a gente pouco se preocupa com isso no solar. Essa é uma imagem que eu gosto bastante. Qual delas agrada o olho de vocês, né? Nessas imagens. Um atendimento assim, ou um atendimento aqui como esse casal aqui com a consultora no meio. E aqui, o que eu quero com essas imagens? A gente está muito, voltando àquilo que eu comentei com vocês, a gente está muito no mercado da carnificina, num mercado onde a ancoragem do preço, ela está gigantesca. A gente começa uma negociação falando pelo preço e depois a gente vai apresentando as vantagens. O solar, ele se popularizou? Sim. Isso é excelente, é ótimo, mas a gente não precisa perder a venda de valor. A gente precisa arrastar esse cliente que se popularizou para que ele tenha uma experiência de venda de valor. E venda de valor tem um preço. Aqui é um atendimento, aqui no segundo quadradinho aqui, é um atendimento bancário? Sim, mas lá no canto é um atendimento bancário no Prime. Existe uma diferença de preço de você ter um atendimento de caixa e um atendimento Prime? Claro que tem. Você vai pagar por isso? É atendimento bancário dos dois jeitos. Você precisa ter uma discrepância de preço? Aí você vai optar pelo cliente. O que ele quer? Se ele quer apenas um atendimento ou se ele quer um atendimento, se ele quer uma consultoria. Então, gente, é extremamente importante. O que você quer buscar? Você quer apenas vender gerador ou você quer dar uma experiência para esse cliente? Você quer vender uma consultoria para esse cliente? Você quer levar para ele um benefício, um investimento? Essa carnificina que a gente está fazendo no mercado, muito dessa culpa é nossa, porque nós criamos essa ancoragem de preço. Então, a gente precisa começar a fazer a mudança dessa roda, né? Um atendimento com um sorriso, um atendimento diferenciado, isso tem um custo. Se a gente não quebrar essa roda de ancoragem, a gente perde valor agregado no nosso serviço de mão de obra, a gente perde valor agregado num produto de uma boa marca, e aí a gente só começa a negociar preço, e a gente perde a mão no que de fato tem valor. Falar um pouquinho sobre gatilhos de vendas, né? Tudo em ordem por aí, Jefferson? Aqui tudo certo. Opa, então tá bom. Algum comentário, alguma coisinha aí? A princípio não, só teve uma pergunta aqui em relação a... Não sei se você vai conseguir responder em relação ao pós-venda. Tava, ó, como funciona a remuneração do integrador no caso de acionamento de garantia reconhecida? Se você tem aí alguma informação. Acho que aí teria que acionar o pessoal lá do pós-venda, né? Do pós-venda, né? Eu também acho também. Quem é que perguntou? O Osimar Lira. Tá. Osimar, quem é o seu consultor? Aí depois aí você passa quem é seu consultor e a gente aciona o pessoal lá da garantia e do pós-venda para poder responder para você, tá bom? Isso. Normalmente, pelo que eu vejo, o Marcel, né, a equipe do Marcel, eles tratam diretamente com o integrador e vão analisando, e se realmente for uma garantia, vai ser uma conversa ali entre eles, ali, né? Isso. E vai decidindo. Não é uma coisa, não é bem um padrão, mas dá uma conversada depois com o consultor, ele vai ter mais, assim,
informações. Faz o intermediário, né, do pós-venda e o integrador. Perfeito. Show. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre gatilhos aí de vendas, né? Olha a quantidade de informações que a gente é bombardeados durante o dia, né? A cada 1 hora, 4 milhões de curtidas no Facebook. Isso porque eu não tinha informação ainda no Instagram, né? Instagram, com certeza, é muito mais. 773 horas de conteúdo são consumidos no Netflix por ano. 95% das decisões de compras estão no nosso inconsciente. São em reações impensadas. É muita coisa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os gatilhos que fazem uma decisão de compra, né? A gente tem a escassez. Esse gatilho, ele foi extremamente usado de uma forma errada na 14300. Comprem, comprem, porque o solar vai acabar. Comprem, comprem, porque se não comprar agora, vai acabar tudo. E, gente, muito errado isso. Esse é um gatilho muito... Ele dá resultado, ele é extremamente importante, mas ele tem que ser usado de forma correta. Vou falar a gente porque não vou ser hipócrita em falar que não usei isso também. Usamos, mas foi de forma errada na 14300. Não podemos fazer isso. Qual é a forma que eu acredito que a gente tem que usar esse gatilho e eu acho de uma forma coesa e correta? Fizemos uma visita para esse cliente. Fizemos a visita técnica, dimensionamento, tudo certinho, apresentamos, voltamos, apresentamos a proposta, apresentamos a condição de pagamento, tal. Beleza. Seu Jefferson, tudo certinho, tá de acordo, aqui tá as condições de pagamento, papapá. Vamos partir para o próximo passo, para assinatura de contrato? Não, dona Karen, veja bem, acho que agora não dá para mim. Seu Jefferson, qual é o motivo da gente não conseguir partir para o próximo passo? Para mim, nesse momento, não dá, porque o valor das parcelas não cabe no meu orçamento esse mês. Tá. Seu Jefferson, qual é o target do senhor para que possa caber nas parcelas desse mês? Para mim, teria que ser um valor X, para que eu possa caber dentro do meu orçamento desse mês. Perfeito. Aí ele vai lá, liga lá para a Eugênio, fala com o consultor dele. Ô, consultor, o negócio é o seguinte, preciso de um desconto, XYZ, eu vou reduzir minha margem aqui também. Entraram num consenso, conseguiram chegar nesse valor que o cliente precisa. Voltaram para o cliente, seu Jefferson, eu consegui ligar para a fábrica e eu consegui chegar nesse valor. Só que para que eu consiga manter esse valor, nós precisamos assinar o contrato hoje. Então, dessa forma, usar o gatilho da escassez é uma forma correta. O cliente, ele te deu a sinalização que ele precisava daquele valor. Você conseguiu o que ele precisava. E aí, essa é a forma correta, eu acredito, de usar o gatilho da escassez. Se você deixar escapar aquele momento, esquece. Você perdeu. E aí, eu acredito que você tem que ser honrado, cumprir. Você fala, não, eu vou pensar, beleza. Se ele te ligar amanhã, a gente também tem que ter autoridade de demitir esse cliente. Olha, cara, era aquele dia mesmo, eu não consigo mais. Infelizmente, a gente sabe que tá difícil, não tá fácil jogar cliente fora, mas esse é um gatilho que vale muito a pena, de forma correta, utilizar ele. Um outro gatilho muito importante é a prova emocional, né? Essa é uma filinha só para conhecer ali o lançamento da Apple. Quem mora aqui em cidade pequena, vai lá com o vereador, prefeito, dono do mercadinho e fala, cara, você é uma pessoa conhecida aqui na cidade, você cria vínculo com as pessoas, você tem uma imagem a zelar, cria aí uma imagem de pessoa com sustentabilidade, coloca solar aqui no seu mercado, na sua casa, e aí quando você for ofertar, fala assim, você viu? A casa do prefeito fui eu que coloquei, lá no mercado do seu João fui eu que coloquei, e o cliente gosta de falar, então, eu tenho solar igual a casa do João, igual a casa do mercadinho, a casa do prefeito tem solar, foi a mesma empresa que fez para mim. As pessoas gostam disso.
elas gostam dessa aceitação social. Então, você usa de uma forma coesa e o cliente vai usar isso dessa forma também para ser aceito socialmente. Outro gatilho também é o gatilho da autoridade. Estou com uma negociação com uma empresa, com o prefeito, com o mercadinho do seu João, e eu quero que ele se sinta importante, Karen. Bora, vamos montar uma junta, Eugene, vai Karen, vai Jefferson, vai a banda toda nessa visita presencial. E a gente vai lá, e aí você leva e fala assim, ó, estou aqui, integrador, e trouxe a fábrica, trouxe a Eugene para fazer essa visita junto comigo, para provar que eu tenho ali, ó, fácil acesso com a fábrica, fácil comunicação. A Eugene, ó, eu sou um integrador respeitado lá dentro da Eugene. Eugene veio junto comigo para aceitar o senhor, porque é um negócio muito importante. Eu respeito o negócio do senhor, a gente veio aqui, ó, a 4 mãos negociar. O cliente vai se sentir importante e respeitado. Isso é extremamente agradável aos olhos, né? Quando a gente traz um nível de autoridade, mostra para ele, ele se sente confiável. Um outro gatilho de venda é de afinidade. Essa sacada da Boticário foi muito legal. A gente vende maquiagem para mulheres normais e elas querem se sentir modelos, né? Então as pessoas são influenciadas. Quando vocês fizerem instalações de vocês, tirem fotos, guardem no arquivo de vocês. Quando vocês forem fazer a visita, mostrem as instalações de vocês. As pessoas querem ver na vida real. Olha, uma casa muito parecida com a minha, olha como ficou bonita. Levem redução de contas, né? Olha, esse cliente pagava R$ 500 de conta de energia, agora ele está pagando tanto. Mostrem isso, vivenciem para o cliente a experiência que ele também vai ter. Isso é extremamente importante, né? Para que ele veja o que ele vai ter. E aí, esse do contraste também é extremamente importante. É o comercial da Vivo Fibra, que a família está assistindo, trava ali, né? A internet deles, e aí o desenho sai e mostra para eles. Então, quando você mostra, você escuta um problema do cliente e leva uma solução. A primeira visita que vocês forem fazer para o cliente, aqueles primeiros 10 minutinhos, é escutar. Esse eu acho que é o gatilho de maior venda de valor que vocês podem ter. É fazer a visita e escutar. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? De repente, nessa primeira conversa, vocês vão ouvir que um off-grid, que o cliente precisa, que ele precisa de um financiamento, que de repente um pagamento à vista para entrar com um desconto mais agressivo, de repente um dimensionamento menor do que um concorrente que foi só um enviador de proposta metralhadora, aqueles que enviam só pelo WhatsApp, blá, 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 e não fazem nenhuma visita, mandou um dimensionamento extremamente alto, não era tudo aquilo que o cara precisa, ou pelo contrário, o cara precisava de muito mais de acordo com o dimensionamento. Então, esse é um gatilho extremamente importante, né? Escutem a necessidade do cliente. Os primeiros 10 minutos dessa conversa é para ouvir a necessidade do cliente, e aí vocês entram com a necessidade. A ancoragem do preço tem que ser a última. Primeiro levem a solução, necessidade, todo o diferencial do preço, e o último, ancoragem do preço. E aí a coerência, né? Esse é o que mais o nosso segmento usa. Economia de até 95% em sua conta de luz. Provem isso. Está muito ligado àquilo que eu comentei lá no outro gatilho, né? Então, levem experiências para esse cliente, mostrando isso para ele, que de fato isso acontece. Por que ele vai fazer esse investimento? Por que ele vai colocar o solar na casa dele? E mostrem isso para ele. Levem a experiência de outros clientes para que ele veja essa coerência, né? Se de fato isso realmente acontece. Vivencie isso para ele, né?
nosso amigo aqui, Sonic, dando algumas dicas para vocês aí. Estudar o seu cliente, né? Ver as necessidades. Então, toda vez que a gente sai para uma visita, faz aquele preparozinho antes, né? Quem é o cliente? Principalmente se for uma empresa, né? O que ela faz? Quem são as pessoas tomadoras de decisão? Você está falando com a pessoa certa? Extremamente importante, né? Ir uniformizado, de boa aparência, isso é fundamental, é muito importante, né? Calcular a sua taxa de conversão. Quem não tem taxa de conversão e planejamento, quem não sabe para onde vai para qualquer lugar. A gente precisa ter as nossas taxas de conversão. Então, eu quero esse mês fechar 3 negócios. Tá, para eu fechar 3 pedidos, quantas propostas eu preciso fazer? 10, 15, 20? Tá, esse mês eu preciso fechar 6. Se para eu fechar 3 eu tenho que fazer 20, então eu tenho que fazer 40. Muito importante. Todo consultor tem que ter taxa de conversão. Extremamente importante. Façam sua taxa de conversão. Propaganda grátis. Você, seu outdoor. Eu sempre falo isso. Camiseta da tua empresa, você vai buscar pão de manhã, você vai na missa no domingo, você vai fazer ginástica com ela. Todo mundo do seu bairro tem que saber que você vende solar. Tem ginástica de graça para as mulheres, né? Na sua comunidade. Você vai lá. Tá tendo uma festa da igreja, você vai com a camiseta da tua empresa. Até o cachorro caramelo lá do bairro tem que saber que você vende solar. Todo mundo precisa saber que você vende solar. Porque se ele não comprar, quando alguém falar solar, vai lembrar. Tem um filme do Will Smith que é Golpe de Mestre. Quem não assistiu, assista. Tem uma parte do filme que ele fala sobre a mensagem subliminar. Exatamente isso. Vocês precisam gravar essa mensagem subliminar que vocês vendem solar. Use a internet a seu favor. Compartilhe, sigam, né? Então, fez uma instalação, marque a Eugin. A Eugin recompartilha aquilo lá. Marque ideias, né? Absorvam todas as informações do mercado, estudem, é de graça, tem tanta informação bacana por aí, né? Aquilo que eu falei para vocês, entrem nas comunidades, tem tanta informação legal, sigam pessoas, né, que tenham know-how no mercado para seguir, compartilhar informações boas, idôneas, né? Esse é um detalhe extremamente importante. Não compre o problema do seu cliente. Às vezes, quando a gente está num processo aí de recessos de pedidos, né, na ânsia de querer fechar alguma coisa, a gente compra, às vezes, o problema do cliente. Às vezes por questão de prazo, dimensionamento, preço, e aí a gente fecha algumas negociações no calor do momento, e aí o que era um fechamento de negócios é um problema de negócios. Acaba sendo mais prejuízo do que benéfico. Então, cuidado, né? Muito cuidado. Lembrar sempre da qualidade da empresa que você representa e a sua. Isso é extremamente importante. Lembra sempre do investimento, né, que você tem por trás de você e da sua empresa. A venda de valor, o quanto você batalhou para chegar até aí. E esse é um vídeo muito legal que a gente teve num treinamento aqui interno da Eugin. E é um recado que eu quero dar muito importante para vocês. Se você tem amor a si próprio, você não vai comer uma comida que vai estragar a tua saúde, que vai te fazer mal. Se você tem amor a si próprio, quando tocar o despertador, você vai levantar. Porque você pode pensar, é muito difícil acordar 5 horas da manhã, eu trabalho a madrugada inteira, eu te entendo. É muito difícil eu acordar 5h30, eu tenho um filho pequeno, tenho um monte de coisa para resolver, eu te entendo. Porque é disso que se trata a tal da disciplina, resiliência. Nossa, eu queria ser tão disciplinado quanto aquele cara. Entende? Ele não pensa desse jeito. A pessoa que é disciplinada, ela não pensa que ela é disciplinada. Ela pensa, isso faz parte do meu dia a dia, isso faz parte do meu hábito, isso faz parte da minha rotina, isso faz parte da minha personalidade. Porque é óbvio que a coragem que você tanto quer, que a disciplina que você tanto quer, que a resiliência que você tanto busca, ela vai ser testada quando você precisar dela. Ler um livro, ver um documentário, ou até mesmo escutar esse áudio aqui, ele vai te inspirar. Mas testar mesmo é quando você precisa dela. Quando toca o despertador, tá escuro, a cama tá quente, é cedo, é desconfortável, é ali. É ali que é o jogo da vitória. É ali é o jogo do 1-0. Você precisa encontrar
encontrar um caminho, um motivo poderoso e potente para você levantar da cama, pegar o teu soneca e não tocar, pegar o teu despertador, o teu alarme e desligar e levantar da cama. Se você encontrar esse motivo, pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, pode ser uma dor, pode ser um sofrimento, pode ser um filho, pode ser um objetivo grande que você quer, uma viagem, uma casa, um carro, não importa, você tem que ter um motivo. E pode ser que você pense assim, João, mas não é tão fácil para mim, eu tive vários problemas na minha infância, eu tive vários problemas com os meus pais. Eu reconheço que tem muitas coisas que eu não passei, mas cada um tem um problema, cada um tem uma bucha para carregar, cada um tem uma história, uma cicatriz. Eu também tenho as minhas. A dor, ela tem um objetivo, fazer a gente agir. As adversidades têm um motivo, testar a gente precisa ser testado. Se você realmente tem amor próprio por você, você vai parar de comer besteira. Olha no espelho, quem você se vê no espelho, ame-se, cuida do teu corpo, afinal de contas você mora dentro dele. Teu corpo foi feito para se mexer, tua cabeça foi feita para pensar, tuas mãos foram feitas para produzir. Você é dotado de inteligência, você é dotado de pensamento. Independente então da situação que você está vivendo, onde você mora, é um estado. Você precisa buscar esse estado. Vitória é um estado, ser um campeão é um estado emocional. Antes de querer salvar alguém, salve você próprio. Não pegue tão leve com você dá conta. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Então, tem algumas mãozinhas levantadas aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Eu não faço proposta metralhadora, mas converso bastante. Excelente, Décio. Vou começar de baixo para cima para a gente poder conversar. Extremamente importante, né? Porque eu escuto bastante cliente falando que recebe um monte de proposta ali pelo WhatsApp, e aí o cara vai lá e ele olha a última linha, preço. Aquele que convenceu com o preço, beleza, ele bota na mesa. Do contrário, ele não dá para, ele não dá mais a devida atenção. Posso disponibilizar, a gente coloca, né, Jefferson, depois a apresentação. Isso, a apresentação e a gravação aqui do treinamento vai estar disponível lá no nosso e-commerce. Usaram esse gatilho no futuro e aí não pensou, esfriou a lei. Não era um bicho de 7 cabeças. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, né? Todo mundo, de uma certa forma, acabou usando de uma forma muito errada. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas comerciais que, quando bem usadas, cara, é fantástica. Só que a gente precisa saber utilizar. O gatilho da escassez, ele é um gatilho muito bom, como eu coloquei como exemplo para vocês, né? Só que quando ele foi usado de uma má forma, agora a gente precisa ir lá, vestir a bolinha de palhaço e falar para aquele cliente lá da 14.300 que agora melhorou a situação para o cliente, né? De uma certa forma. Como que você volta lá e fala assim para ele, veja bem, melhorou agora, né? Então, isso foi aquela índole do mal, daquela laranjinha podre que estava no nosso segmento. Então, isso realmente a gente precisa tirar essas laranjas podres do nosso segmento e ficar, de fato, essas pessoas que vão fazer a roda do nosso segmento girar, né? Nosso amigo Raoni está aí. Fala, Raoni. Bom dia, pessoal. Dar esse treinamento que depois da cara vai ficar difícil para mim, hein? Muito bom aí o treinamento. Capaz. Gente, então vamos lá. Agora eu vou passar o bastão para uma pessoa muito legal, muito bacana, que